Bom dia, meus irmãos. Então, hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro. E uma irmã minha, aqui do canal, Dirce, um outro amigo, outro irmão também, me perguntaram sobre então o que fazer para expandir, né, os sentidos, né? Qual que seria uma técnica adequada para isso? Para que então a nossa percepção, a nossa consciência possa trafegar em outros níveis de realidade. Existem várias técnicas, existem vários formatos, né? Ao longo da jornada humana sobre a face da Terra, muitos foram aqueles que desenvolveram N técnicas, né, de expansão da consciência. Nós podemos falar, né, e citar, né, antigas construções, né, antigos locais sagrados, né, por exemplo, Stonehenge, pirâmides. Nós podemos citar aqui locais sagrados, né, de montanhas, e enfim. Então, quando a gente fala de algum local sagrado, exatamente, né, nós estamos falando do quê? De uma interferência sobre a nossa estrutura psicobiológica da energia, a nossa forma humana, né, em que, assim como uma medicina ela atua sobre determinadas regiões do nosso corpo, interferindo na nossa parte somática, na nossa parte energética, refletindo então no nosso corpo emocional, trazendo algum tipo de cura, trazendo algum tipo de estabilidade, trazendo algum fenômeno, né, diria assim, sobre a nossa estrutura, em que traga algum determinado conforto. Assim também os locais sagrados, né, que são julgados sagrados, né, o que está acontecendo ali de fato, né, é uma interferência sobre a nossa estrutura. Toda forma geométrica, né, ela interfere sobre a nossa estrutura. Todo corpo manifesto, ele produz uma onda de forma. Seria uma parte tetradimensional dessa forma, ou está diretamente relacionado à quarta dimensão da natureza. Então todas as formas produzem uma onda de forma, que está intimamente relacionado à quarta coordenada, o nível frequencial que nós conhecemos por quarta dimensão da natureza. Então, nesses locais sagrados, principalmente sobre o cruzamento das linhas lei, né? Então aí é uma confluência de energia, trabalhando sobre a nossa estrutura e dessa forma deslocando nossa percepção, facilitando então com que a gente possa ter um nível de percepção de outros níveis mais sutis, né, de outras densidades, que nós chamamos de outras dimensões. Os locais sagrados são chamados de sagrado por causa disso, porque nesses locais, então, a nossa estrutura é alterada por conta dessa onda de forma, esse cruzamento de linhas energéticas do planeta. Então ali é um ponto de concentração de energia muito forte, muito grande. Antigas catedrais, né, elas eram construídas sobre essas linhas. E as pessoas, quando entravam dentro dessas catedrais, dessas construções que eram chamadas locais de oração, elas se sentiam mais leves,
se sentiam mais tranquilas. E ali naqueles locais, por ser chamado um local de oração, então elas deslocavam a sua percepção de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil. Mas por quê? Porque a nossa estrutura, o nosso ovo luminoso foi alterado por conta do local, por conta dessa confluência energética. E infelizmente, né? E infelizmente, a associação que nós fazíamos internamente, na nossa psique, na nossa mente, era de que aquele local era um local sagrado e que somente naquele local, então, de fato, eu encontrava paz, tranquilidade. Obviamente que as pessoas, os dirigentes, os líderes, por trás dessas construções, por trás dessa instituição que criou aquela construção, utilizavam isso a seu favor. Olha, vejam só, aqui vocês se encontram com Deus, aqui vocês se encontram com a espiritualidade, aqui vocês têm a proteção. Quando de verdade, do ponto de vista fenomênico, tudo o que estava acontecendo era o seguinte: a forma geométrica da construção, principalmente as construções góticas, né? A forma da geometria que essa construção estava estabelecida e o ponto exato onde ela foi construída, que determinava uma confluência de energia muito forte, ela alterando o nosso ovo luminoso, né? Produzindo essa transformação no nosso ovo luminoso, permitindo então que a nossa percepção se deslocasse com mais facilidade, né? Ela fazia o quê? Ela propiciava essa tranquilidade, essa paz interna. Por que que ela propiciava isso? Porque alterando a nossa forma energética, alterando o nosso ovo luminoso, o nosso ponto de percepção, nosso ponto de atenção se deslocando mais facilmente, né, encontrava um certo silenciar na nossa mente. Sempre e quando promovemos alguma alteração sobre a nossa estrutura, há uma mudança comportamental mental. Existe uma mudança de comportamento porque os processos mentais se alteram. Então, os locais sagrados, ou uma interferência sobre a nossa estrutura psicobiológica de energia, quando sofre essa alteração, promove essa alteração sobre nós, né, nós temos um silenciar, nós temos uma tranquilidade maior, né? Porque esse é o efeito psicossomático, em que uma onda de frequência interfere sobre outra onda de frequência. O nosso corpo, embora ele seja material, embora a gente perceba ele como material, como físico, mas ele é resultado de uma frequência, né, promovendo uma densidade. Então, sempre quando uma onda de frequência interfere sobre outra onda de frequência, né, existe uma alteração energética, uma alteração de frequência. Nós podemos promover isso estando num local sagrado ou interferindo diretamente sobre essa estrutura, como eu citei quando a gente toma um remédio, né? A gente promove uma alteração energética e nós sentimos uma certa mudança emocional. Então é muito importante nós compreendermos esses aspectos para que nós deixemos de dar créditos a quem não precisa ter créditos. Uma pessoa pode pegar um contexto desse, um local sagrado, que na verdade nada mais é do que uma geometria, nada mais é do que um ponto energético,
que promove essa alteração do nosso comportamento, pode pegar um local desse e dizer, olha, aqui é um local sagrado, tudo que nós dizemos aqui é sagrado, tudo que nós fazemos aqui é sagrado. Quando de verdade tudo isso é uma falácia, tudo isso é uma mentira. Tudo que está acontecendo ali é uma alteração energética do nosso corpo. Não tem nada a ver com sagrado. Em absoluto. Não tem nada a ver com o sagrado. Sagrado aqui, subentenda-se, né? Uma doutrina, né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de compreensão. Outra coisa que também acontece, que leva nós a um deslocamento da nossa percepção. Nós podemos ver isso em rituais de encontros em que tem muita música naquele local, tem muita vibração naquele local, promovido pelos instrumentos musicais. A frequência gerada pelos sons sobre a nossa estrutura também vai promover uma alteração de comportamento da nossa psique, da nossa mente. Essas frequências vibratórias, elas podem nos elevar frequencialmente, elas podem pode baixar a nossa frequência. E tudo isso nos leva a uma reação de sentimentos mais elevados, né, do ponto de vista espiritual, ou ela rebaixando pode nos levar a uma identificação com um determinado contexto. Não devemos esquecer que todas as frequências que chegam até sobre a nossa estrutura, ela promove uma alteração de comportamento. A questão é que essas frequências elas entram e ficam vibrando dentro da nossa estrutura, dentro da nossa mente, dentro dos nossos centros de energia. Ela fica vibrando por um bom tempo, até que a nossa forma, o nosso ovo luminoso, a nossa frequência se estabiliza. Vou dar um exemplo. Às vezes você vai num local, vai num baile se divertir. Então você entra lá, né, aquele clima de alegria, de descontração, todos dançando, rindo, bebendo, né, falando sobre os mais variados assuntos, e aquele som, né, vibrando no ambiente. Quando nós entramos naquela energia, entramos naquela frequência e começamos a nos comportar como todos que estão naquele ambiente. Muito difícil alguém que chega dentro de um ambiente desse, é muito difícil isso acontecer. A pessoa chega lá séria, tensa, nervosa, preocupada, e entra lá, e passado alguns minutos, ela não entra num outro processo de comportamento. Ela começa a vibrar naquela frequência do ambiente, daquelas músicas, daquilo que está sendo cantado nas letras das músicas. E rapidamente ela muda o seu comportamento. Uma vez que ela fica ali exposta àquele ambiente, essas frequências vão entrando e vai mudando o comportamento dela. Terminado aquele evento, aquele baile, aquela danceteria, uma vez que terminou o evento ali, todos saímos dali e vamos embora. Nós saímos de lá vibrando na mesma frequência. Nós saímos de lá recordando das falas, dos risos, saímos de lá recordando das bebidas, dos ruídos, das músicas. E aquilo permanece em nós enquanto estivermos acordados.
E às vezes vamos dormir, acordamos no outro dia e ainda ficamos recordando disso. Porque foi tal a alteração frequencial, vibracional que aconteceu sobre a nossa estrutura, que nós ainda continuamos reverberando aquilo. Então isso também acontece nos locais sagrados, né? Nós vamos para uma imersão, numa montanha, né? Vamos para uma imersão num local chamado sagrado, ficamos expostos àquele contexto, aquelas falas, aqueles rezos, aqueles cânticos, aquelas músicas, aquelas vibrações produzidas naquele local, saímos de lá vibrando ainda. No baile, uma frequência mais baixa, no local dito sagrado, uma frequência mais alta. E continuamos reverberando aquilo. Nós saímos de um baile totalmente alegres, contentes, às vezes embebedados, né, pela bebida alcoólica, ou apenas inebriados, né, pelas músicas, pela aquela alegria, pelo aquele contágio que sofremos. Encontramos uma pessoa séria na rua, nós estamos felizes, ela está séria. E nós tentamos comunicar a nossa alegria e não encontramos essa mesma frequência naquela outra pessoa. E aí a gente brinca, a gente tenta relaxar e a outra pessoa está ali séria, contrita, né? E aí demora para que a gente se afine, para que a gente então entre na ressonância com aquela pessoa que está séria e aquela pessoa que está séria entre na nossa ressonância de alegria, né? Saímos do ambiente de paz, de tranquilidade, de amor, né? Dessa frequência mais elevada, encontramos também essa mesma pessoa séria, contrita, né? Reflexiva, envolvida com a sua rotina. Então ali nós queremos transmitir aquela paz, aquele amor para aquela pessoa e ela nada. Então demora até um tempo, né, ficando ali presente naquela pessoa, né, se relacionando com aquela pessoa, demora um tempo para que as frequências entrem em ressonância. Então às vezes a gente sai daquele ambiente de paz e alegria, chega em casa, quer abraçar o pai, quer abraçar a mãe, quer abraçar os filhos, quer abraçar o esposo, né? Quer abraçar a namorada, porque a gente está cheio de paz, cheio de tranquilidade, e a outra pessoa, sai daqui, o que você quer isso? Ah, você quer, né? Por quê? Ela está na outra frequência. Então, essas interferências energéticas, frequenciais que acontecem sobre a nossa estrutura, ela pode advir de um contexto, de um ambiente de baixa frequência ou de alta frequência. E é de extrema importância nós compreendermos isso. Nós podemos ficar vibrando abaixo, podemos ficar vibrando acima. E quem é que está vibrando acima e quem é que está vibrando abaixo? Quem é que está percebendo essas baixas vibrações, querendo dançar, rebolar, beber, rir, fazer piada, e quem é que está sustentando a realidade das frequências mais altas, de paz, de tranquilidade, de amor, né? Quem é que está ali percebendo isso? É esse ponto de atenção em nós mesmos. É aquilo que a gente chama de percepção. É aquilo que a gente chama ponto de atenção. Aquilo que a gente chama de ponto de aglutinação. Aquilo que a gente chama de centelha divina. É ela que está percebendo esses níveis de vibração mais alto e mais baixo e passa a se relacionar com essas frequências. Então, aonde a minha percepção está, ali eu estou vibrando, seja em frequências mais altas, seja em frequências mais baixas. Então, a pergunta é, aonde eu estou expondo a minha estrutura psicobiológica? Aonde eu estou deixando ela vibrar? Aonde eu estou deixando que essas vibrações entrem em mim para promover esse tipo de mudança de comportamento a partir da aonde a minha percepção vai estar? A minha percepção vai estar vibrando mais alto, minha percepção vai estar vibrando mais baixo, de acordo aonde eu exponha ou deixe meu corpo estar presente.